Olá para você que está chegando aqui nesse canal e quer usar esse conteúdo aqui para se tornar um profissional mais valioso com gestão e projetos de software. Meu nome é Agostinho Rios, se você não me conhece ainda, e eu estou aqui justamente para trazer para você um compilado de todas as perguntas que foram enviadas no meu Instagram no mês de junho. Hoje é dia 29 de junho, eu estou aqui gravando num ambiente especial para vocês, estou em Campos do Jordão, aproveitei essa vista, né, esse cenário diferente para trazer para vocês conteúdo com um aspecto mais agradável e agregar mais valor do que simplesmente respondendo essas perguntas diretamente no Instagram, porque lá a gente tem a limitação do tempo, né, do story ali, que eu acho que é 1 minuto, alguma coisa assim, e aqui eu vou poder responder com um pouco mais de calma todas as perguntas. E se você gostar desse conteúdo, comenta aí como que ele te ajudou. De alguma forma vai ser uma satisfação continuar te ajudando nos comentários, tá certo? Então vamos lá para a primeira pergunta, que é: requisitos não funcionais, eles precisam estar visíveis no backlog? Bom, os requisitos não funcionais, eles normalmente existem para justamente entregarem um pacote de requisitos funcionais, né? Então, se você precisa entregar um software, por exemplo, no SharePoint, o fato dele estar no SharePoint é um requisito não funcional, porque é a tecnologia. Só que as telas do SharePoint, o fluxo do SharePoint, isso aí são requisitos funcionais. Então, eu recomendaria você principalmente cuidar dos requisitos funcionais dentro do seu backlog. E caso exista um requisito não funcional, como que eu posso dizer, muito importante de você monitorar o status de entrega dele, aí você coloca ele dentro do backlog. Por quê? Porque uma vez que você entrega todos os requisitos funcionais conforme a característica do requisito não funcional, então eu entreguei, por exemplo, uma tela e um fluxo dentro do SharePoint. Se essa tela e esse fluxo não estiverem dentro do SharePoint, que é o requisito não funcional, ele não vai ser validado. Ele não tem condições simplesmente de ser aceito pela equipe ali de QA como um requisito conforme a especificação, né? Então, pode não fazer sentido dependendo do caso, mas é claro, se você quiser agrupar ali todos os requisitos funcionais. E por último, o requisito não funcional, para garantir que ele vai ser entregue conforme a especificação. Então, depois que você entregou todos os pacotes ali de requisitos funcionais, você teve eles validados. Aí você vai lá e dá um check, por exemplo, no requisito funcional, do não funcional do SharePoint. Aí tudo bem, não tem problema nenhum você fazer isso. O que é importante você entender é que é, o monitoramento de qualquer indicador, seja na operação, seja de um projeto, né? Então a gente está falando aqui, por exemplo, de um indicador de status de requisitos, ele gera um custo. Então é importante você sempre avaliar custo versus benefício de todos os indicadores que você monitora dentro do seu projeto, tá? Isso é fundamental você monitorar. A próxima pergunta é: como define o que comunicar no escopo aos interessados? Bom, isso aqui é muito importante você entender que nem toda parte do escopo ela precisa ser comunicada aos interessados. Se você fez essa pergunta, você já sabe que isso é um fato, né? Isso de fato acontece. Então, o que você precisa entender é basicamente que algumas partes do escopo são mais interessantes, digamos assim, para alguns interessados e outras menos. Então, é fundamental você entender as partes do escopo que precisam ser comunicadas, não simplesmente quando elas foram entregues, que é o mais comum, né? Então, ó, tal parte foi entregue, você vai lá e emite um relatório, faz uma apresentação, comunica de alguma forma que aquilo já foi finalizado. O que é importante você entender é que algumas partes interessadas elas precisam ter visões intermediárias sobre o desempenho dessa parte do escopo, né? Então, tal parte do escopo teve 100% dos requisitos concluídos. Tal parte do escopo está 50% concluída, 75% concluída. E aí, como você define qual parte do escopo, está muito relacionado a
essa parte do escopo gerar um benefício específico para essa parte interessada. Então, eu até lembro que quando eu respondi essa pergunta no Instagram, eu falei que, imagina que você está implantando um módulo de RP e tem lá o, o módulo financeiro, de contabilidade, de compras e de suprimentos. Normalmente, quando você vai implantar um RP, o plano de contas, né, que é a estrutura de contas do ativo, passivo, receita e despesa da empresa, o plano de contas, que é um relatório da contabilidade, ele é a primeira coisa que é implantada. Por quê? Porque todos os outros módulos, eles possuem amarrações com o plano de contas. Então, se você for pensar apenas pela ótica do que gera um benefício específico, ou seja, eu só vou comunicar que o plano de contas foi inserido para a contabilidade, porque é um relatório da contabilidade, aí você não vai estar considerando o contexto da funcionalidade dessa parte do escopo. Por quê? Porque o plano de contas, ele interfere no módulo de compras, no módulo de suprimentos, em vários outros módulos. Então, essa parte, apesar de gerar um benefício específico para a contabilidade, você precisa sim comunicar, na verdade é recomendável que você comunique que ela foi concluída para todos os outros módulos, porque você vai estar comunicando como se fosse uma liberação para trabalhar para o módulo de compras, o módulo de suprimentos, de estoque, alguma coisa assim, entende? Então é importante você entender quais partes do escopo geram impacto na operação de implantação daquele projeto de software para outras áreas e aí você comunica para essas outras áreas. Basicamente, se determinada parte do escopo gera benefício ou gera liberação para trabalho de alguma parte interessada, comunique a ela, porque aí você vai estar gerando uma tendência maior de aumento do desempenho do seu projeto, né? Porque se você deixar para apenas comunicar que determinadas áreas podem começar a trabalhar em determinada data, por exemplo, que é quando você prevê que pré-requisitos, né, atividades antecessoras, predecessoras estejam concluídas, aí a chance de você atrasar e aí impactar essas outras áreas, por falta de comunicação é muito grande, né? Então, se eu fosse consolidar aqui a resposta, seria basicamente isso. Entenda quais partes do escopo geram impactos em diversas áreas e aí comunique quando essas partes foram concluídas ou elas possuem status intermediários para serem comunicados, beleza? Como evitar um escopo rastejante? É a próxima pergunta. Bom, eu até lembro quando eu estava respondendo essa pergunta que eu não entendi necessariamente o que é um escopo rastejante. Mas, se for o que eu acho que eu entendi, que é justamente um escopo que é entregue numa velocidade inferior ao que deveria, aí você precisa basicamente entender as causas disso, né? Não tem como dizer especificamente como você pode evitar essa situação, mas entenda que se o escopo não está sendo entregue conforme deveria, você precisa gerenciar riscos, né? Riscos que podem ser relacionados à complexidade do escopo. Então pode ser que a sua equipe não esteja conseguindo desenvolver esse software, caso a gente esteja tratando de um projeto de software. Então, às vezes você planejou uma funcionalidade que inicialmente até achavam que poderia ser entregue em determinado período, depois viram que ela vai demorar muito mais tempo do que poderia para ser entregue. Então você precisa gerenciar esse risco técnico, né? Poxa, eu preciso eventualmente pedir mais prazo até que eu consiga fazer essa equipe de desenvolvimento entregar esse requisito, ou eu vou precisar contratar mão de obra externa com mais capacidade de entregar o escopo pela complexidade dele. Então, o risco técnico pode ser algo muito comum, eu particularmente vejo isso bastante nos projetos de software que eu trabalho, e também pode ser um risco de recursos, né? Isso aí é muito comum também, porque você pode não estar conseguindo alocar pessoas no seu projeto conforme você considera que seria necessário, entendeu? Então, além do risco técnico, você pode ter riscos de recursos, porque você às vezes planejou uma capacidade de alocação ali de tantas horas por semana. Então, supondo que você fez uma previsão de que a sua equipe de desenvolvimento ia conseguir trabalhar 4 horas por dia naquele projeto, ou que seja 2 horas por dia. O número é só um exemplo. Mas você está monitorando a alocação diária e viu que as pessoas estão conseguindo trabalhar 2 horas, se fosse 4, 50%, ou 1 hora, se fosse duas, entende? Então, por isso que é fundamental você ter ferramentas de
reporte, né, de time report, né, que você reporta o tempo alocado no seu projeto, caso você considere que isso vai agregar valor para gerenciar uma capacidade de alocação melhor, entendeu? Então, assim, eu não recomendaria de cara todo e qualquer projeto ter time report, mas caso você considere que isso minimiza riscos importantes no seu projeto, aí considere fazer isso, porque aí mais recursos alocados ou recursos alocados conforme o previsto tendem a entregar o escopo conforme o prazo previsto. E aí a tendência desse escopo ser rastejante, digamos assim, como você mencionou, é menor. Tá? Então, avalie principalmente esses dois pontos, né? Alocação de recursos e dificuldades técnicas. Né? Então, você pode ter estimado uma capacidade de fazer em um período menor por desconhecer completamente a complexidade técnica daquilo. Tá? Então, eu recomendaria. Mas, se não for recursos ou não for complexidade técnica, entenda que sempre atrasos de um projeto estão relacionados à gestão de riscos. Então, entenda quais são as incertezas que agora estão gerando problemas para o seu projeto que você não conhecia anteriormente, entendeu? Então, isso que é fundamental você entender. A gestão de riscos, ela é fundamental que seja feita em todo o ciclo de vida do projeto e que seja uma das coisas que a equipe mais preste atenção. E gestão de riscos é uma coisa, como que eu posso dizer, que a maioria das pessoas escapa disso, as pessoas tentam fugir disso, porque é, mostra uma incapacidade de lidar com problemas. E ninguém quer, como que eu posso dizer, ser confrontado com essa percepção de que ela não está conseguindo lidar com problemas, entende? Então é fundamental sempre motivar as pessoas, mobilizar as pessoas para que a gestão de risco seja feita conforme a necessidade do projeto entregar os seus objetivos. Bom, projetos com muitos fornecedores, qual o nível? Próxima pergunta. Projetos com muitos fornecedores, qual o nível de detalhamento para orçamento? Olha, o nível de detalhamento para orçamento do seu projeto com muitos fornecedores é justamente o nível de detalhamento que a gestão de riscos tem apetite para lidar. Então, se você precisa de um nível de detalhamento que você não tenha um risco, por exemplo, de estourar até 20% o seu custo, então, supondo que você orçou algo e você considera que aquilo pode custar até 20% a mais, qual artefato de gerenciamento do seu projeto vai indicar para você se 20% é bom ou é inaceitável, digamos assim? É justamente o seu plano de riscos, entende? Porque no seu plano de riscos você vai dizer, olha, o orçamento será configurado conforme uma abrangência, digamos assim, uma faixa de aceitação de 20% a mais ou a menos. Por quê? Você considera que você tem apetite para esse risco, entendeu? Você vai orçar com uma capacidade de desembolso 20% superior ao que você está considerando que é o custo necessário para esse projeto, tá? Então, sempre o nível de detalhamento ele está relacionado ao seu apetite a riscos. E aí, como que você vai saber, por exemplo, se o seu apetite a riscos está, como que eu posso dizer, conforme o que é viável para a empresa? Aí depende do seu business case, entendeu? Então, se você entregar um projeto custando 20% a mais, ele ainda vai ser viável? Depende. Depende do contexto. Na verdade, se ele custar até o dobro, o benefício que gera como que eu posso dizer, mantém ele viável. Ok, então agora a gente vai olhar para a capacidade. Né? Então eu tenho capacidade de fazer um projeto sabendo que ele pode custar o dobro. Então está muito relacionado a isso, tá? Viabilidade, capacidade de desembolso, mas gestão, principalmente, conforme o seu apetite e plano de riscos. Como você valida o escopo antes do término? Olha, não é recomendável você validar o escopo antes do término. Por quê? Porque justamente a validação do escopo ela acontece após a parte do escopo já ter sido entregue, entendeu? Então, quando você entregou uma parte do seu software, você submeteu essa parte
teste de qualidade, certo? Você construiu, aí o QA vai lá, vai fazer o teste e vai produzir um relatório de qualidade mostrando que, por exemplo, está compatível com os requisitos. Aí você pega essas várias partes que já tiveram a qualidade atestada e submete para validação do escopo em um processo que pode ter ali um documento formal, fazendo referência a vários relatórios de qualidade, é pelo menos como eu faço, tá? Então, antes de você terminar o escopo, não é recomendável. A não ser que você queira um feedback intermediário do cliente. Então, você concluiu 50% de um determinado fluxo, que esse fluxo previa que existiam 4 fases, um fluxo no SharePoint. Você concluiu as 2 primeiras. Aí você fala, cliente, está conforme o que deveria? Né, estou indo para as próximas 2. Nesse caso, se você achar que isso faz sentido, mesmo assim eu recomendaria você fazer um processo de QA, né, para você garantir a qualidade dessas 2 primeiras partes antes de validar o resto com o cliente, porque aí você blinda, digamos assim, o cliente de querer mudar essas 2 primeiras partes, porque ele teve uma ideia nova, né? A gente sabe que quando a gente trabalha com projetos de software, você sempre vai ter novas ideias, vai ter novas percepções de como poderia ser o software, porque a sua capacidade de pensar características do software, ela sempre vai aumentando conforme você tem contato com o software e conforme você está no dia a dia da operação. Então, nesses casos que eu recomendaria excepcionalmente, tá? Vamos lá para a próxima pergunta, então. Quais indicadores você usa para medir a eficácia da comunicação? Olha, a eficácia da comunicação você pode medir por indicadores diretamente relacionados a ela. Então, você pode avaliar lá, por exemplo, quantas reuniões você planejou fazer versus quantas você fez. Você pode analisar a satisfação das pessoas com a estrutura de comunicação. Então, supondo que você planejou é, armazenar os arquivos em um determinado canal do SharePoint, um determinado canal do Teams que tem lá um vínculo com o SharePoint. Se as pessoas anteriormente, por exemplo, estavam acostumadas com Google Drive, elas podem ter algum tipo de insatisfação, porque elas não sabem mexer, porque você não previu ali, você não fez a previsão de treinar as pessoas nessa nova ferramenta, entende? Então você pode avaliar também a satisfação das pessoas com a estrutura de comunicação, porém, apesar de você ter essa possibilidade de criar indicadores para medir especificamente a satisfação das pessoas com a comunicação, eu recomendaria você não fazer isso, né? Você medir o desempenho da comunicação pelo desempenho do projeto. Então, o projeto está entregando conforme o previsto? O cliente está satisfeito com as entregas? A equipe está satisfeita com a gestão do projeto? Então, se você medir dessa forma, tende a ser muito mais eficaz, porque a comunicação ela não é um fim em si mesma. Tende as pessoas estarem satisfeitas com a estrutura de comunicação, as pessoas fazerem a quantidade de reuniões planejadas versus realizadas, as pessoas realizarem as reuniões conforme planejado, é um fim em si mesmo? Não. O fim é o projeto ser entregue, é o cliente estar satisfeito e a equipe também está motivada, a equipe está contente com o resultado, tanto do projeto quanto da gestão do projeto. Tá? Então eu recomendaria você fazer dessa forma. Próxima pergunta. Se estivesse começando agora, em qual área investiria conhecimento? Ágil, gestão de projetos ou produto? Quando eu respondi essa pergunta, eu até mostrei, não estou aqui com o livro nesse momento, mas eu mostrei o Prince 2 Agile. Por quê? O Prince 2 Agile ele é uma referência de conhecimento que mostra para você como você faz a gestão ágil, a gestão de projetos e a gestão do produto. Então, em uma única referência, você tem as 3 gestões. E aí, tome muito cuidado com gestão ágil. Eu sempre falo isso, por quê? Porque a gestão ágil, em primeiro lugar, ela não deveria se chamar, eu sempre falo isso também, ela não deveria se chamar gestão ágil. Por quê? Porque ágil está relacionado à velocidade. Se você entrega o seu projeto de forma adaptativa, que é como a gestão ágil deveria ser chamada, não significa que o seu projeto vai ser entregue mais rápido. Entende? Esse é o ponto. Então, a gestão ágil significa que você constrói tarefas e constrói requisitos ao longo do ciclo de vida do projeto. Você não precisa ter ele completamente planejado anteriormente. E aí, isso não significa que o seu projeto vai ser entregue mais rápido. Para software, com certeza, a gestão ágil ou adaptativa, como ela deveria ser chamada, é muito mais recomendada,
do que uma gestão preditiva, até pelo fato que eu estava comentando antes desse vídeo. Você tem mais capacidade de saber o que precisa ser entregue em um projeto de software conforme o software entregue. Então é natural que seja dessa forma. Mas tome muito cuidado com isso, tá? Tome muito cuidado com gestão ágil e não necessariamente separe a gestão ágil da gestão de projetos. É claro que existem conteúdos relacionados à agilidade organizacional, como, por exemplo, disciplina Agile do PMI, mas não separe as coisas necessariamente. Por quê? Porque a gestão ágil, ela na maioria das vezes, relacionada à gestão de projetos, né? Então, a gestão de projetos ágil ou gestão de projetos adaptativa é uma gestão de projetos que tem tarefas e requisitos e partes do escopo planejadas ao longo do seu ciclo de vida, não necessariamente antes da execução, tá? Agora, é claro, se você quiser estudar agilidade organizacional, aí estude disciplina Agile, por exemplo, que aí tem lá tanto a gestão das operações de forma ágil, quanto a gestão de projetos e a conexão de tudo isso com a estratégia, a cadeia de valor. É um conteúdo bem bacana que eu recomendo para você, tá? Mas, se você quiser estudar os três, que é o que eu recomendo, se você trabalha com projetos de software, que tende a ser a maior parte das pessoas que me acompanham aqui no canal, e também lá no Instagram, aí realmente não tem como separar, sabe? Porque a gestão de produto é justamente a capacidade de você construir o produto de forma adaptativa. A gestão de projetos e a gestão ágil são coisas que são compostas, né? Então você tem dentro da gestão de projetos a gestão ágil como uma parte dela, né? Então a gestão ágil compõe uma característica da gestão do escopo e, por exemplo, o cronograma dos projetos. Então você precisa de fato saber os três se você trabalha com projetos de software, e por isso que eu recomendei o Prince2 Agile, ok? Próxima pergunta, projetos de aquisições, né? Como o PMO pode atuar? Bom, se for projetos de M&A, então você precisa, primeiro, entender que não é o tipo de projeto que vai definir como o PMO atua, tá? Existem padrões que mostram para você como você pode configurar um escritório de gerenciamento de projetos, que é a tradução de PMO, caso você não saiba, para que ele gere mais valor, tá? Eu, particularmente, tenho até certificação nessa área, que é a certificação PMO-CP, que usa o método chamado PMO Value Ring. Então, você configura ali as funções do PMO conforme a expectativa de benefícios dos clientes, e aí cada benefício possui um vínculo com funções que tendem a gerar aquele benefício em maior nível, né? Então, se você tem, por exemplo, o benefício de menor exposição a riscos, né? Então, as pessoas querem que o portfólio de projetos ou que a organização esteja menos exposta a riscos. Aí existe um grupo de funções que entrega esse benefício, entende? Então, o PMO Value Ring ele ajuda você a configurar dessa forma. Então, eu recomendaria você não configurar o PMO a partir dos tipos de projeto, como, por exemplo, está aqui na pergunta, né, projetos de aquisições, mas conforme a expectativa de geração de benefício. Agora, pensando que o seu PMO, aí como um exemplo, tá? Supondo que você foi lá, usou o Value Ring e viu que o PMO precisaria ajudar esse projeto para que ele seja entregue no prazo, no custo e conforme a especificação de qualidade. Então, você eventualmente usar a estrutura do PMO para gerenciar uma parte do projeto pode fazer sentido. Você garantir que quem está gerenciando esse projeto segue um método definido pelo PMO e aprovado pela organização também pode fazer sentido. Então, existem várias formas, tá? Então, pode ser um suporte à gestão do projeto e também uma construção conjunta de metodologia, ou pelo menos uma auditoria de adesão à metodologia, porque se você garante que as pessoas, quando fizerem o projeto, estão seguindo um método após terem estudado o método, que é o conceito de metodologia, a chance desse projeto de aquisições, por exemplo, ter sucesso é maior. Então, por isso que provavelmente isso é recomendado para esse caso, tá bom? Próxima pergunta. Quais medidas usa para garantir que a comunicação é clara para todos? Bom, comunicação clara para todos está muito, muito parecida com aquela outra pergunta, né? Que quais indicadores usa para medir a eficácia
da comunicação. Então, você pode tanto medir satisfação das pessoas com a estrutura de comunicação, com os processos de comunicação, ou, por exemplo, frequência de reuniões, mas o que é recomendado mesmo é que você meça pelo desempenho do projeto, tá? Então, se o seu projeto está performando bem, se você está entregando no prazo, conforme a qualidade necessária, aí, se as pessoas estão satisfeitas, tanto o cliente quanto a equipe que está gerenciando o projeto, aí a chance de você conseguir ter uma comunicação maior, né? Você ter a percepção de que essa comunicação está adequada é muito melhor, né? Então, assim, você consegue monitorar o desempenho da comunicação pelo desempenho do projeto especificamente, porque a comunicação não é um fim em si mesma, tá? Você não faz reuniões porque você considera que é bom fazer reunião. Não, você faz reuniões para melhorar a comunicação e o projeto entregue os seus objetivos, né? Então, não entenda que a comunicação é um fim em si mesma, ela é um meio para que o projeto entregue os resultados conforme as restrições, que o cliente fique satisfeito e a equipe de gestão do projeto, a equipe que entrega o projeto também fique satisfeita, tá? Próxima pergunta é: empresa adquiriu startups e precisa integrar rotinas. Como começar? Bom, se você adquiriu uma startup, né? Você está numa empresa que adquiriu uma outra startup, aí você precisa entender primeiro o seguinte: qual que é a tese de aquisição? E aí eu lembro que eu também respondi sobre isso, porque ouvindo um podcast do CEO da OMI, que é uma das maiores empresas de RP do Brasil, ele fala que existem basicamente duas teses para você fazer M&A de startups, de software, que é justamente a primeira, você adquirir market share, então supondo que você tem lá 30% do mercado, aí uma outra startup tem 20% do mercado. Poxa, se você adquirir ela, vocês dois vão ter 50%, né? E aí você tem mais vantagem competitiva, porque você tem metade do mercado. Então essa é uma tese. A outra tese que existe na aquisição de startups, ela está relacionada a você adquirir produtos que já estão validados, você melhorar a sua competitividade, porque você vai adquirir um produto que já está validado no mercado e você opta por isso porque você considera que isso é mais, como que eu posso dizer, mais prudente. Por quê? Porque ele até dá um exemplo lá no podcast da Stella, é o último podcast, é o primeiro podcast depois que a Stella retornou, né, com o CEO da OMI, ele fala assim, olha, supondo que eu queira integrar vários gateways de pagamento, né, com o meu produto. Se eu já tenho um concorrente que já tem essa integração funcionando, pode ser muito mais viável eu ir lá adquirir ele, porque ele já tem um produto que faz isso, do que eu pegar e desenvolver, entendeu? Porque aí eu tenho muito mais riscos desenvolvendo do que simplesmente ir lá e comprando um outro player que já tem isso desenvolvido, entende? Então, entenda primeiro a tese. É uma tese de market share ou é uma tese de produto validado, né? Adquirir produtos que já estão validados para ganhar vantagem competitiva dessa forma. Por quê? Porque se você conhece a tese, aí depois, o próximo passo, que é você criar projetos de processos para que as rotinas se integrem, ela vai estar já, como que eu posso dizer, direcionada pela tese, entendeu? Você já vai saber o objetivo dessa aquisição, né? Então, integrar rotinas. Se você vai integrar, por exemplo, a rotina de manutenção de um determinado software, poxa, se a tese for adquirir um produto que já está validado no mercado, os processos de gestão desse software que está sendo adquirido tendem a ser os processos que vão ser mantidos, em detrimento dos processos de manutenção de uma outra parte do software que não é aquela, entende? Então, você entendendo a tese, você consegue integrar os processos melhor do que se você simplesmente optar, digamos que arbitrariamente, por qual processo é melhor, qual processo precisa ser configurado de qual forma, tá? Então, entenda a tese e depois faça vários projetos de processo para que as rotinas se integrem. Bom, vamos lá. Como você se mantém atualizado das tendências e novidades da área? Olha, eu particularmente sou
bem conservador com essas questões de tendências, novidades, etc. Por quê? Porque não necessariamente tudo que é novo é melhor, tá? Então, eu até dei um exemplo quando eu respondi essa pergunta sobre livros, né? Livros de gestão de projetos. Um livro que eu sigo bastante é o Prince 2 Agile. O Prince 2 Agile, ou o PMBOK 7, eles são atualizados em uma frequência grande, digamos assim. Né? O PMBOK 7 ele foi atualizado em 2021, se eu não me engano, e o PMBOK 8 ele vai sair 3 anos e meio depois, 4 anos depois. Então não é necessariamente uma técnica de gestão de projetos que saiu ontem, ou um frame de desenvolvimento que saiu semana passada, que é melhor do que coisas que já são produzidas baseado num processo de desenvolvimento de conhecimento consistente, como, por exemplo, a atualização de um livro. Né? Então, eu tomo muito cuidado com a adoção de técnicas muito novas, porque eu considero muito mais prudente você praticar conhecimentos que já foram provados ao longo do tempo e estão sendo revisados por técnicas consistentes de produção de conhecimento, como, por exemplo, a produção bibliográfica, como, por exemplo, demonstração de vídeos com cases de técnicas que foram aplicadas, né, mas técnicas que foram aplicadas com consistência, então você precisa submeter sempre aquilo a uma análise crítica importante, tá? Então, eu me mantenho atualizado principalmente com produção bibliográfica. As principais referências que eu uso para gestão de projetos de software são o PMBOK 7 e o Prince 2 Agile. E outras referências, eu uso podcasts, tá? Então, eu uso podcasts, por exemplo, das telas que eu estava comentando, e outros podcasts que eu vejo como... eu gosto bastante dos Sócios, né, do Bruno Perini, gosto também do Primocast, gosto do podcast lá do Caio Carneiro, quando tinha o GVCast do Flávio Augusto, entendeu? Eu gostava bastante do Joel J. Então, é bem esses podcasts, digamos, mainstream mesmo, que tem sempre sacadas novas, né? O podcast 6 em 7 do Érico Rocha. Então, tendências e novidades na área, eu normalmente acompanho por podcasts, mas principalmente com produção bibliográfica, porque aí sim, lá eu considero que estão as técnicas que foram criadas com consistência. Tanto consistência de aplicação e mensuração de resultado, quanto de produção de conhecimento derivado disso, para que isso seja transferido para as outras pessoas usarem. Tá? Quais estratégias para uma transição suave da implantação para o suporte? Olha, para você fazer uma transição suave da implantação para o suporte, é fundamental que você, primeiro, passe por um processo de gestão da qualidade consistente. Então, você precisa gerenciar bem a qualidade do que você está implantando na organização. E depois valide também o escopo, conforme um processo consistente. Eu até dei um exemplo anteriormente. Então, você desenvolve, faz uma análise de qualidade, por exemplo, confrontando aquilo com a especificação de requisitos, fazendo testes, verificando se aquela parte do escopo pode gerar os benefícios previstos e os requisitos funcionais de fato estão validados. E você agrupa várias partes do escopo que foram testadas e tem a qualidade aferida e valida com o cliente. Ou que seja um para um, né? Se você quiser validar cada parte do escopo que já tem requisitos funcionais para verificar se o cliente aprova ou não, pode ser feito também, tá? Então, primeiro, garanta a qualidade, valide o escopo. E aí é o seguinte, essa parte já tem benefícios que podem ser aferidos pela operação após o uso dessa parte do software, né? Então, você concluiu aquela parte do produto, verificou que ela tem qualidade, está conforme a especificação, vai soltar para a operação usar. Se a operação começar a usar aquilo, ela já pode ter benefícios? Sim, ok. Então, monitore se esses benefícios estão de fato sendo gerados, entendeu? Então, se você monitorar que as pessoas, ao usarem aquela parte do produto, estão colhendo os benefícios disso, ok, né? Monitore, colha feedback e após você fazer isso, aí sim você, como que eu posso dizer, pode ter a certeza que a capacidade de suportar aquele benefício está conforme a necessidade da organização, entende? Porque não é simplesmente verificar a qualidade e validar o escopo do cliente. O cliente
precisa testar aquilo, ele precisa usar aquilo também, né? Então, normalmente você valida entregando para o cliente usar, ou mostra o produto ali e fala, agora você vai usar e eu vou suportar esse uso, tirando eventuais dúvidas, corrigindo eventuais bugs, né? Então, monitore ali, estabeleça um prazo. Olha, se o cliente usar e gerar os benefícios durante 4 semanas, 2 semanas, aí eu vou considerar que essa parte do escopo já foi entregue conforme poderia e está tudo ok, né? Então, aí sim você teve uma transição não necessariamente suave, digamos assim, mas conforme os ritos de gestão recomendados. Pessoal, essa foi uma das últimas perguntas, né, que eu vou responder, porque infelizmente eu não vou conseguir ficar muito tempo mais com vocês aqui para fechar esse conteúdo, então eu vou ter que separar ele em duas partes. Mas como última pergunta que eu vou responder aqui hoje qual a sua ferramenta favorita? Então, eu não tenho uma única ferramenta favorita, porque eu uso ferramentas para finalidades específicas, mas eu poderia dizer que uma das ferramentas que eu mais uso é o OneNote, é justamente até a ferramenta que eu estou usando para separar as perguntas aqui. Então eu uso muito o OneNote para listar coisas que eu preciso fazer, que são muito importantes, até mesmo para listar as minhas principais metas. Depois eu vou gerenciar elas em softwares específicos, software de gestão de projetos, software de gestão de indicadores, né, da empresa. Então eu listo ali as minhas metas, eu organizo as coisas que eu preciso fazer, principalmente no OneNote, e também anoto coisas que eu preciso lembrar depois, né? Porque o cérebro ele não é feito para armazenar muitas informações e ficar com elas por muito tempo, porque aí você perde capacidade de aprendizado de coisas novas. Então as ferramentas elas existem para isso. Então eu uso muito o OneNote para anotar coisas que eu não posso esquecer, para relacionar ali sempre no começo de cada semana, dentro de uma sessão de metas e uma subseção ali, eu separo os dias da semana, normalmente é o domingo, ou a segunda-feira, ou a sexta-feira da semana anterior, o que eu preciso fazer na próxima. Então eu anoto as coisas que eu preciso fazer e aí me organizo durante a semana em compromissos que eu não posso esquecer também, eventualmente reuniões ou blocos de períodos que eu preciso separar para trabalhar em coisas que são importantes, aí eu uso o Outlook, né? Então, principalmente o OneNote e Outlook, mas é claro que para me comunicar com as pessoas, né, indiscutivelmente é o WhatsApp e comunicação corporativa, o Microsoft Teams, né, dentro da minha empresa, mas em outros locais que eu trabalho também, eu comunico com o WhatsApp ou no Teams, principalmente. São essas duas principais ferramentas de comunicação. Então, se eu fosse relacionar aqui para você quais são as principais ferramentas, seriam essas: OneNote, Outlook, WhatsApp e Microsoft Teams. Pessoal, essa é a parte 1 desse vídeo, falando para vocês aí as respostas com mais detalhes, sem precisar ficar muito restrito ali ao tempo do Instagram, né, das perguntas que vocês me mandaram em junho. Eu vou depois continuar em uma outra parte do conteúdo o restante das perguntas, mas eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou dele, curte o vídeo, compartilhe para ajudar mais pessoas e comenta aí o que você achou, qual parte desse vídeo mais te ajudou e por quê, né, para que você consiga se tornar um profissional mais valioso com gestão e projetos de software. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.